Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os tópicos são ressurreição e reencarnação, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. E nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação, a necessidade da encarnação. Capítulo maravilhoso que vem explicar sobre a reencarnação, os seus limites e a necessidade da encarnação. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza deste mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isto que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado de seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua reencarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora,
qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas e nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas e tendo em conta suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Capítulo fantástico, que vem elucidar aqueles que a gente compreender facilmente que aqui não é um castigo estar encarnado, e que se torna pesada a encarnação para aquele que é negligente quanto ao seu melhoramento moral. Aquele que não busca o seu melhoramento moral retarda o seu progresso e o faz reencarnar indefinidamente. Então não existe um limite para a encarnação. Deus não dá ao espírito uma oportunidade terrena única e fala, se você evoluir, beleza, se não evoluir, acabou, né? Nós temos a eternidade, somos frutos de um Deus eterno e a nossa vida é eterna. Somos portadores do livre-arbítrio, então temos o direito de livre escolha e a responsabilidade das consequências de tudo aquilo que nós mesmos escolhemos. Então, ninguém é obrigado a nada e ninguém tem que nada. O caminho é reto ao progresso e cada um faz o esforço, se desempenha, se esforça no seu melhoramento moral, porque acaba compreendendo na prática que quanto mais ele luta contra ele mesmo, pior são as consequências que ele vai ter que responder. Então chega uma hora que a gente cansa e fala, não adianta mais eu ser assim, fingir que sou um menino mau, e é melhor eu entrar de acordo com a lei de amor, porque assim as coisas se tornam melhores para mim mesmo. Se não há limites para a encarnação, a necessidade dela é maravilhosa, porque nós temos a grandiosa oportunidade de, voltando à Terra, a experiência material, com as pessoas das quais a gente já compartilhou algumas existências e nos ligamos por afinidades, viemos um auxiliando o outro e nos dando a oportunidade de reencontrar alguns desamores, né? E colocar amor onde um dia existiu ódio, apaziguar algumas brigas que foram completamente desnecessárias e, mais uma vez, é de livre arbítrio, é de livre a escolha o que você quer fazer na vida. Se a gente rever alguém que a gente um dia não gostou, prejudicou, ou foi prejudicado, cabe a nossa vontade, a nossa escolha de perdoar isso ou não. E aí cada um responde sobre suas escolhas. A Terra não é um paraíso, como é bem dito, mas é uma grandiosa oportunidade. Se não estivéssemos essa materialidade para que a gente pudesse continuar o nosso progresso evolutivo, o que seria de nós, né? Muitos querem, eu brinco bastante dizendo, meu Deus do céu, eu queria estar num mundo celeste. Se a gente aparecer no mundo celeste, a gente vai ser convidado para sair porque não estamos preparados para ele. Se aqui estamos, é porque não somos santos, não somos perfeitos, né? E temos nossas dívidas. Nós temos muitas coisas a serem melhoradas. Então não tem santo nenhum aqui, ninguém veio aqui por engano, mas pode ser uma grandiosa oportunidade evolutiva para todos nós. Apesar de a gente compreender que a nossa vida é eterna, e diante de um espaço tão curto de tempo na fisicalidade, na encarnação, a gente não consegue alcançar muito longe, muitas grandes distâncias evolutivas numa existência tão pequena. Mas é grandioso, pode ser grandiosa a evolução que pode alcançar um espírito de acordo com as suas escolhas melhores numa pequena encarnação dessa. Nós podemos apaziguar dívidas e rancores que perduram às vezes por milênios, podemos auxiliar uns aos outros, e a repetida para uns é como o primeiro dia de aula na quinta série, e o outro fala, nossa, já era para mim estar no primeiro.
e ainda estou aqui na quinta série. Então para esse pesa um pouco mais, porque ele sabe, ele já tem o conhecimento de que ele poderia estar melhorando o seu processo evolutivo, carregando menos dor, sendo mais fácil, estando entre os seus, e por negligência, por ser um menino mau, por achar que eu não quero evoluir, eu não quero me melhorar, eu não quero agir de acordo com a lei que é de amor, eu sou bravo mesmo, continua na repetência, e ainda assim Deus sabiamente, maravilhoso, coloca esse que veio aqui, o repetente, junto com aqueles que estão na primeira vez na mesma série, e isso auxilia, porque ele já viu toda essa matéria, então ele acaba auxiliando esses que estão na primeira vez, e ele, se ele se encaminhar para o amor e agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente, de não ter sido expulso da escola, simplesmente voltou para a mesma série porque não quis passar de ano, ele pode sim engajar e continuar o seu processo evolutivo. Nós escolhemos o que nós queremos para a nossa vida, as leis universais estão aí, elas não vão mudar de acordo com a nossa vontade. O que muda de acordo com a nossa vontade são nossas escolhas, a nossa observação sobre nossa própria vida, e entender que quanto mais eu me encaminhar para o meu autoconhecimento, para o meu amadurecimento em nível moral, melhores serão as consequências do nosso processo evolutivo. Menos dor nós carregamos, mais leve fica a caminhada e mais graciosa fica a vida. Olhar com perspectiva de que isso aqui é uma cadeia, que nós somos obrigados a estar aqui, que eu não queria estar aqui, e de que estamos sendo castigados, abandonados por Deus, é de uma tremenda ignorância pensar dessa maneira. Não viemos aqui só para pagar dívidas, não é isso. Muitos de nós tivemos a oportunidade de escolha de poder estar encarnado nessa fase tão ímpar na existência terrena. Um processo transitório está acontecendo do próprio planeta, e da gente estar aqui juntos novamente, entre muitos espíritos afins, em espíritos familiares estar encarnados juntos, da gente estar caminhando juntos no mesmo processo de autoconhecimento, de melhoramento moral, a fim de que a gente alcance a prática da caridade, é grandioso. Não estamos sozinhos, a espiritualidade vem nos auxiliar o tempo todo a compreender as nossas próprias capacidades, a entender que pode ser de uma maneira mais leve a nossa passagem terrena, de que pode ser brilhante as nossas conquistas, mesmo num curto espaço de tempo que é a nossa encarnação. Diante da nossa existência eterna, é uma grandiosa oportunidade de estar aqui com pessoas, com espíritos amigos e com espíritos que um dia foram inimigos, e a gente colocar um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor, porque o amor é a única coisa que nos liberta de todos os nossos pesadelos. Você quer se amarrar a alguém, coloque ódio, coloque raiva, rancor, vingança, você vai se amarrar com eles. Pode ter certeza que a sua existência vai estar traçada junto com ele, a fim de que você coloque um pouco de amor nessa relação. E as coisas vão só se estreitando ainda mais. Então, se é difícil a gente perdoar e respeitar alguém que é de longe, que é fora do nosso círculo familiar encarnado, imagina ele vindo como seu filho, né? Imagina a proximidade, aí as coisas se tornam mais difíceis. Então nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nós ditamos o que nós vamos colher de acordo com o que nós plantamos e agimos no agora. Pode ser uma passagem penosa para aquele que está repetindo, e pode ser uma grandiosa oportunidade de se dedicar melhor ao estudo, que o estudo é o melhoramento moral, porque espiritualmente dizendo, não é a evolução não se dá pelo tempo de existência de um espírito. Por ele ter milhões de anos, milhões de experiências em planetas de encarnação, em planetas materiais, então ele já é evoluído. Não é assim que se dá. A evolução se dá pelo seu melhoramento moral, pela sua prática do amor. A religião cósmica não tem essas diferenças que existem na Terra. A religião cósmica é o amor e a sabedoria. Então, indiferente se você acredita em Deus, em Jesus Cristo, em Buda, indiferente disso, o que responde às suas práticas
é as suas ações no amor, o que você promove para você e para os outros que estão à sua volta. Não adianta de nada você se irritar aonde você está, porque quem se colocou aí foi você mesmo. Nós mesmos nos colocamos nessa situação. Então, se está difícil, então pensa, pode ficar pior. Então vamos aproveitar que ainda tem condição, não é assim? Ainda estamos sendo chamados a atenção, então ainda tem jeito ainda. Vamos aproveitar a oportunidade e parar de criar intrigas, e parar de criar revoltas, e colocar mais serenidade, mais respeito. Ninguém é obrigado a nada. Nós não somos obrigados a nada. Eu não sou obrigado a andar em busca do melhoramento moral. Só que eu acho que eu já sei que se eu agir contra a lei de amor, pior vai ser minha condição futura. Então, não tem por que eu querer me prejudicar. Todo mundo quer o melhor para si mesmo. E muitos, às vezes, não sabem a capacidade e o poder que tem em suas próprias mãos. Não identificam ainda que são espíritos eternos e que esse sofrimento, essas provas, foram eles mesmos que criaram para eles, por negligenciar o amor. Não é negligenciar uma fé, um dogma, não é nada disso. É simplesmente que nós somos uma centelha divina. E a centelha divina é amor. Deus é amor, é bondade. Tudo que nós fazemos contrário disso, com raiva, com vingança, com ódio, estamos indo contra a nossa própria essência e estamos criando problemas para nós mesmos. Bom, eu não aprendi assim leve, eu não quero aprender assim, então vou piorar um pouco, porque aí eu acho que fica as coisas melhores para mim compreender. É isso que nós fazemos com a nossa vida. Então, de maneira nenhuma, existe um limite do processo evolutivo de nenhum espírito, não há limites, e não é um castigo estar encarnado, é um privilégio. Muitos são os espíritos hoje que sonham e esperam por muito tempo essa oportunidade de encarnação, a fim de aproveitarem a fisicalidade que ainda é de expiação e prova e se melhorarem e colocarem amor no seu progresso, a fim de continuarem o seu processo evolutivo, e não podem mais. Então, nós pedimos para estar aqui, talvez nós imploramos para estar aqui nessa constituição que nós mesmos escolhemos, com essa nossa mãe, o nosso pai, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, enfim. É melhor a gente aproveitar a oportunidade que ainda temos de estar na carne, colocar mais amor, mais respeito, a fim de melhorar o nosso progresso. Porque a evolução se dá, não é pela idade, é pela prática do seu melhoramento moral. Então, ainda que pequena, é dito pelo espiritual, é pequena a evolução que o homem alcança numa pequena passagem terrena, mas pode ser grandiosa a mudança de rumo que nós podemos tomar, estando encarnado aqui. O quanto nós vemos nosso melhoramento nessa própria vida, como a gente era antes da Umbanda, como a gente era antes de ter o conhecimento das leis divinas, como era antes de eu saber que eu era espírito eterno, como era antes de eu achar que todo mundo era culpado, que os outros eram culpados do meu sofrimento, e hoje nós aprendendo que nós temos a capacidade de escolha, nós temos a capacidade de ação, nós escolhemos, ou nós nos permitimos, nós colocamos as provas no nosso caminho, como as coisas já se tornam melhores para nós mesmos, como fica mais fácil vigiar diante de um ataque, às vezes tão pequeno, e de não entrar numa sintonia errada, e depois atrair tudo aquilo e achar que o demônio é que está agindo na nossa vida, de que o outro que está jogando negatividade sobre a nossa vida. Nós respondemos pelos nossos próprios demônios e não pelo demônio dos outros. Grandiosa oportunidade de estudo. Aconselho demais a leitura deste capítulo, que é longo e é fantástico, elucida bem a necessidade da encarnação. Tem trechos da Bíblia que vêm provar que está na Bíblia a encarnação e que não foi compreendida por muitos até hoje, e que a gente aproveite a oportunidade de estar encarnado nesse paraíso material de natureza exuberante, de oportunidades únicas, da gente estar entre amigos, sendo auxiliado pela espiritualidade de luz que tanto nos ama, a fim de que a gente alcance uma evolução, a fim de que a gente melhore nossa própria existência, a fim de que a gente coloque mais amor para dentro de cada um de nós. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos
e até o próximo Evangelho.